O Santos consegue uma vitória importantíssima contra o Paysandu, dando passos largos para a liderança da Série B e a volta da Série A, e abrindo gordura, abrindo diferença para o segundo colocado. E essa vitória fora de casa, principalmente, o que se reflete no restante do campeonato? E será que o 3-0 reflete de fato o que foi a partida? Vamos falar tudo aqui nesse vídeo tratando do pós-jogo entre Santos 3, Paysandu 0. Mas antes, se você não é inscrito no canal, se inscreva para poder ajudar nosso trabalho a crescer cada vez mais. Deixa o like no vídeo para o YouTube conseguir recomendar para mais pessoas, beleza? Assim você ajuda aí o nosso trabalho a crescer. Obviamente, quando você pega a escalação do Carille, você vê que tem umas duas mudanças, que é o quê? O Gil não tinha condição de jogo, né? Preferiu proteger o jogador para evitar alguma lesão, então entrou o João Basso, fez a dupla de zaga com o Jair, e o Juliano, que tá machucado, entra o Serginho. De resto, é praticamente o time que vem jogando. E aí quando você pega e você vê a escalação e o jeito que arma o jogo, o Hélio dos Anjos, o técnico do Paysandu, você obviamente vai lembrar do jogo do primeiro turno, onde o Paysandu ele vinha no embalo do campeonato da Copa Verde, que ele tinha vencido, e o Santos vinha no embalo da final do Campeonato Paulista, que estava muito bem. E aí você ficou surpreso, né? Você, torcedor, ficou surpreso que o Paysandu conseguiu marcar muito bem o Santos, principalmente na intensidade física no primeiro tempo. Então era de se esperar que agora jogando no Mangueirão, né? Ou seja, lá no Pará, o Hélio dos Anjos fosse repetir a mesma estratégia. E dito e feito, ele repetiu a mesma estratégia. Montando no 4-4-2, o Paysandu começa a sufocar a saída de bola do Santos, dando intensidade e fazendo o goleiro Gabriel Brazão defender bolas ali que seriam completamente perigosas, principalmente no chute fora da área, onde ele vai no cantinho para poder defender. Então você vê que o Paysandu estava igualando o jogo fisicamente, não deixando o Santos jogar, porque como eu venho falando nos outros vídeos, o Santos ele tem um meio de campo muito qualificado. Então se você deixar a bola muito tempo com o João Schmidt e o Diego Pituca, a chance do time adversário não encontrar os dois em campo é grande, porque eles distribuem bons passes, e conseguem deixar o companheiro numa situação muito melhor. Então é fundamental que você, como adversário do Santos, marque esses dois jogadores. E o Paysandu conseguiu fazer isso até uns 17, 18 minutos. Até os 17, 18 minutos, o Santos não conseguia sair, o Santos não conseguia ter válvula de escape muito bem necessária e apostava nos lançamentos. Lançamento por Julio Furch, conseguia amortizar e fazer o papel de pivô, ou hora tentando pegar o Guilherme ou o Otero na velocidade. Dava certo? Não. Porque o estilo de jogo do Santos, principalmente no 4-3-3, completamente manjado pelo Carille, ele precisa de uma boa saída de bola e ele precisa reter a bola. Porque é um meio campo que precisa de passes, principalmente passes curtos. E aí o Santos, aos poucos, ele foi entendendo, ele foi vendo o seu goleiro brilhar, mas ele foi entendendo a partida de fato. E aí, entendendo a partida do fato, também tem muito por conta da substituição dos dois pontas do Paysandu. Por quê? Porque saíram lesionados, né? E aí, saindo lesionados, você tem maior espaço, principalmente nos lados do campo. Os dois pontos que voltavam para marcar, agora já não existiam mais. Então o Guilherme ele tinha mais velocidade, ele tinha espaço para conseguir atacar, e o Rodrigo Fernandes muitas vezes surgia sozinho. E não por um acaso, ele tem finalizações de fora da área, tem finalizações de dentro da área, surgindo completamente livre de marcação. E o Guilherme muitas vezes pegando no mano a mano, conseguindo ganhar na velocidade. Então o Santos ele foi muito bem beneficiado, porque não tendo bons pontas, no caso, dois pontas para poder voltar para marcar os seus jogadores, acabam ficando livres. E isso aconteceu muito. E aí o Santos ele consegue muito bem o seu espaço, né? Numa jogada em que o Rodrigo Fernandes fica sozinho, vai para escanteio, cruzamento do Otero para a cabeçada do Guilherme, e aí você tem o Santos completamente dominando a partida por um certo período. Só que, no segundo tempo, o Santos ele volta melhor, porém você tem a expulsão do jogador do Paysandu. Tendo a expulsão do jogador do Paysandu, acontece algo que a torcida do Santos fica completamente transtornada. Que é o quê? Você vê o jogador sendo expulso, você tem a possibilidade de massacrar, entre aspas, o adversário,
de abafar o adversário, de colocar pressão no adversário, você aceita uma pressão. É muito por conta da mentalidade do Carille? Sim, é muito por conta da mentalidade do Carille, mas também você vê que os jogadores poderiam ter uma certa postura diferente. O Santos não teve uma postura diferente. Ele aceitou a pressão do Paysandu. Algo completamente inaceitável. Você vê o Paysandu se reforçando ali com o Robinho. Você tem um jogador, se eu não me engano, ele é venezuelano ou colombiano, do Paysandu que jogou muito bem, que infernizou ali o lado do Rodrigo Fernandes o jogo inteiro. Né? E você vê o Paysandu, ele tendo coragem, indo pra cima, até com chance de empatar. Tanto que o zagueiro do Santos, ele tira a bola em cima da linha, depois o Gabriel Brazão ter cortado o cruzamento, a bola ia pra dentro do gol, ele corta. Então, assim, inadmissível. Até que o Carille vê que, poxa, com um a menos eu consigo arriscar mais. Eu consigo ter mais possibilidades. Então ele começa a empilhar atacantes. Você vê que entra o Pedrinho, você vê que entra o William Bigode, você vê que entra o Wesley Patati também. Então, unindo já Julio Furch e Guilherme que ficaram no campo, você vê que o Santos ele estava com vários atacantes para conseguir matar a partida. E aí, num contra-ataque, né, a bola tocada para o Wesley Patati, ele vai levando para dentro, e tira do goleiro que até toca na bola com os pés, mas a bola morre no fundo da rede. E aí, por último, você tem um golaço de falta do Guilherme, absurdo, né, que foi na gaveta. Até ele disse na entrevista lá, Otero. Então você vê que o Santos ele conseguiu ser efetivo, ele conseguiu apresentar uma variação, que é o seguinte, apostar velocidade. O Santos não é um time de transição, o Santos não é um time de contra-ataque. O Santos é um time que precisa ter a bola e ir construindo. Só que diversas vezes você pode ter uma aceleração se os seus pontas souberem terem lucidez daquilo que estão fazendo. O Guilherme ele tem lucidez, falta um ponta do lado direito. Ora, o Otero, mas o Otero não é um velocista, ele é um construtor. Quem está lá para poder ser velocista no caso seria o Pedrinho ou o Wesley Patati. Mas muitas vezes, infelizmente, acabam tomando decisões equivocadas. E aí você perde qualidade na hora de finalizar. Mas isso hoje o Santos teve no segundo tempo, quando os seus jogadores de velocidade entraram. E aí a gente precisa ver nas próximas partidas. Mas o importante é, o Santos ele abre vantagem para o segundo colocado, que hoje é o Mirassol. Se ele não tivesse vencido, ele perderia a liderança. E o Santos abre 7 pontos para o fim da zona do G4. Né? Então ele ganha uma folga, ele ganha uma gordura, ele ganha um momento para poder respirar. E ele chega a 10 jogos de invencibilidade. Esse aqui é o mais importante. 10 jogos de invencibilidade depois daquela sequência desastrosa de 4 derrotas seguidas. Então o Santos ele vai se encontrando, ele vai mandando o seguinte, olha só, na Vila Belmiro eu jogo muito bem. Fora de casa eu preciso dar uma resposta, hoje deu uma resposta. Mesmo sendo um adversário de 17º lugar na tabela, é importante o Santos vencer fora de casa para poder mandar um recado para o seu torcedor, tendo mais segurança, agora que é o retorno, que cada ponto, cada palmo conquistado é fundamental para poder voltar à primeira divisão. Quero saber o que você acha, deixa aqui a sua sugestão aqui no comentário, por exemplo, pro Carille, o que ele tem que fazer para poder melhorar e ter mais variação. Deixa aqui nos comentários, eu quero saber sua opinião. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixa o like no vídeo e tamo junto e até a próxima. Valeu!